Estamos começando mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso convidado de hoje para um bate-papo é o deputado Gilcinho Lopes, do PR. O deputado estadual Gilcinho Lopes é delegado de carreira e está no terceiro mandato parlamentar. Nesta edição, destaca o trabalho como membro efetivo da Comissão de Segurança da ALIS e vice-presidente do Fórum Nacional de Segurança Pública. Além disso, fala sobre os desdobramentos das reuniões da Comissão de Defesa do Consumidor. Seja bem-vindo ao nosso espaço, deputado. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente. A gente que agradece. Bom, o senhor é delegado, membro efetivo da Comissão de Segurança aqui da Assembleia, está no terceiro mandato como deputado estadual e esse tema da segurança pública sempre esteve em pauta na vida parlamentar do senhor. Na última década, inclusive, esse tema, segurança pública, passou a ser considerado um problema fundamental no Brasil e no Espírito Santo. Não é diferente, e está cada dia mais frequente nos debates, tanto das autoridades quanto dos especialistas e também junto à sociedade. Como o senhor, que tem tanta experiência nessa área, deputado, acha que essa questão ela tem de ser trabalhada? Em primeiro lugar, Verônica, o que a gente tem que esclarecer para a sociedade é que segurança pública não se faz só com polícia, faz-se com programas sociais, inclusão social, na questão das escolas. A gente tem que colocar o tema, tá certo? E a disciplina de segurança pública nas escolas também. Porque, às vezes, uma pessoa sai de casa para a escola, ele é assaltado, ele não tem a resposta do poder público, aí ele se revolta com aquilo, aí ele acha que pode praticar a mesma coisa. Então, você tem que ter a orientação nesse sentido. Nós enfrentamos uma crise muito grande em relação à questão dos homicídios no estado do Espírito Santo, e em 2009 foi o nosso maior índice de homicídio, 2.034 homicídios no ano. E depois nós viemos paulatinamente reduzindo e conseguimos chegar à margem dos seus 1.300 homicídios, que está muito alta para o universo de 3.800.000 habitantes, mas nós conseguimos reduzir. Reduzimos isso nos 5 anos consecutivos e agora saímos do número de primeiro e segundo lugar, já fomos para o 10º lugar no homicídio. Mas nós temos uma diferença no estado do Espírito Santo. O maior índice de resolução dos crimes é no estado do Espírito Santo, nacional, pois nós temos nos outros estados da federação um índice de resolução em termos de 8% a 10%. E nós aqui temos de 40% e às vezes até 55% em determinados tipos de delitos. E isso mostra a eficiência da polícia, mesmo com os parcos recursos, mesmo com a falta de tecnologia de ponta, mesmo com uma perícia que ainda está engateando porque não tem equipamentos de tecnologia avançada como nos países desenvolvidos, mas a resposta tem sido dada pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, na parte preventiva e na parte de apuração das infrações penais. Agora tem uma máxima, deputado, que já virou até um clichê, na verdade, de que a polícia prende e a justiça vai lá e solta. Qual a opinião do senhor a respeito? Eu discordo até porque o Poder Judiciário, ele trabalha em cima do Código de Processo Penal, em cima do Código Penal. Então, o Código Penal, ele é claro, o Congresso Nacional tem afrouxado muito as leis no combate à criminalidade. Isso está beneficiando. Agora mesmo, há essa discussão de querer liberar a maconha no Supremo Tribunal Federal. Então, é um erro crasso do Supremo Tribunal Federal se colocar isso em pauta e liberarem. Por quê? Porque precisa da regulamentação, aí daqui a pouco eles vão estar fumando dentro da sua casa, vão estar fumando dentro do ônibus, aonde você está no seu momento de lazer, porque eles já não respeitam ninguém, e se liberarem, muito menos. Mas a questão da justiça, ela tem todos os pressupostos legais e os advogados, hoje contratados pelos delinquentes, são advogados bons e que veem as falhas no processo. A polícia, por exemplo, ela não tem pernas nem braços para alcançar e realizar todas as diligências necessárias
para a elucidação do inquérito. Então ela às vezes prende o bandido, mas ela não tem como colocar dentro dos autos uma prova técnica pericial, uma prova técnica científica, uma prova testemunhal, e às vezes encaminha para lá só com a confissão. E aí chega em juízo, o delinquente diz que foi espancado, torturado, para poder, né, ser conseguido aquela delação dele. E aí, o que acontece? O juiz em dúbio pro réu, ele coloca em liberdade. E no julgamento ele é julgado e às vezes é condenado e às vezes é absolvido. Então eu discordo dessa máxima porque ao longo dos meus 30 e poucos anos de polícia, eu sempre tive o respaldo do Poder Judiciário. Então quando eu estava numa investigação, eu buscava todos os elementos necessários para prender o elemento. Ou seja, eu investigava para prender, eu não prendia para investigar. Porque, infelizmente, hoje se prende muito para investigar depois e não tem como concluir um inquérito a contento de formas que o cidadão ele possa se sentir seguro e saber que aquele seu algoz vai ficar na cadeia por muito tempo. Agora, o senhor concorda que o enfrentamento desses problemas relacionados à segurança pública, ele não deve ficar restrito às instituições? É polícia, né, justiça. Aí a gente está falando de uma capacidade do Estado de gerir mesmo essa questão, né, deputado? Bem, nós temos fortalecimento hoje, do Estado, nós temos né? hoje o doutor Evaldo Martinelli, que ele é o secretário de Ação e Estratégia do Governo do Estado, extremamente competente. Então ele está fazendo esse projeto de inclusão social, de ocupação social, e esse projeto, aliado ao trabalho da segurança pública do nosso Estado, vai trazer os resultados. Lógico que a médio e longo prazo, não é a curto prazo, mas os resultados serão otimizados e, com certeza, nós tínhamos, nos idos de 2011, quando nós estávamos no outro mandato, eu era o presidente da Comissão de Segurança, 11 mil presos, nós já estamos com quase 20 mil presos. É sinal que a eficácia da polícia está sendo apresentada, mas o aumento da criminalidade, a credibilidade das polícias está aumentando e com isso aumenta-se o número de delinquentes presos. E aí é onde que precisa de ter ocupação para que eles possam se ressocializar. Projetos sociais, né? Projetos sociais, eles têm que estar trabalhando, estar no presídio, estar trabalhando, não apenas comendo, bebendo e dormindo, certo? Que CBD já acabou, então nós temos que ir para uma outra situação. Não é produtivo, né? É o trabalho, né? O lazer, o convívio com a família. Eu não sou contra a questão da visita familiar. A família próxima do delinquente, ele tem mais condições de se socializar. A Comissão de Segurança, né, da qual o senhor faz parte, é membro efetivo, realizou uma série de visitas às delegacias, né, tanto da Grande Vitória como algumas também do interior do estado. Eu queria perguntar para o senhor qual o objetivo, né, dessas visitas e qual foi o diagnóstico a partir delas? Fazer um raio-x da situação das delegacias de polícia do estado do Espírito Santo. Então, nós vamos citar exemplo de alguns bairros. Itapuã. Itapuã é um bairro que tem aproximadamente 80 mil moradores, habitantes. 80 mil habitantes. A delegacia de Itapuã não funciona em Itapuã. A delegacia de Itapuã, ela funciona em Santa Inês. É totalmente distante. Ocorre um delito, aí a pessoa tem que registrar, tem que ir lá em Santa Inês ou em Jaburuna, se for no período a partir das 16 horas. E se ela precisar de ir lá em Santa Inês, ela não vai. E aí fica maquiado, fica assim, sem credibilidade os dados estatísticos de furtos, roubos, de estupro, de assalto, né? Essas coisas que ocorrem no dia a dia. A delegacia de Vila Velha, que era na rua Luiz Agrinaldo, em frente ao Marista, hoje ela funciona em Novo México. Então, quem é que vai sair da Praia da Costa para ir a Novo México registrar uma ocorrência? E as ocorrências pela internet, né, quando você vai registrar, demora 48 horas para você ter um resultado, você saber se foi aceita ou não foi aceita, e você não sabe a resposta, né? E nessas delegacias também, o efetivo é muito pequeno.
Eu fui delegado em 1993 em Campo Grande. Era eu, delegado, 4 escrivães, 4 agentes e 8 investigadores. Total de 17 policiais ao todo. Hoje, triplicou o número de habitantes, triplicou o número de ocorrências. Essa mesma delegacia só tem um delegado, um escrivão e 3 investigadores. Então, reduziu mais de 300% do seu efetivo, quando, na realidade, deveria aumentar. A população aumentou, né? O governo passado, ele fez vários concursos e preencheu várias lacunas de delegados e tudo. Nós não temos nas delegacias do Estado do Espírito Santo um delegado por cada delegacia. Tem delegado que responde por 3, 4 delegacias ainda, em pleno século XXI. Então, foi esse o objetivo de nós estarmos visitando, tirando fotografia, sem contar com a falta de estrutura, que é um desestímulo para os policiais. Uma delegacia caindo água em cima das mesas, tendo que colocar os inquéritos em um local dentro de do armário para poder evitar que ele molhe, que se deteriore e que se perca a questão da investigação. Essa situação é muito difícil. Não há investimento na segurança pública como deveria ter. A partir desse diagnóstico, a gente sabendo das limitações, né, do legislador estadual, resta recorrer mesmo ao Estado, né, deputado? Exatamente, e nós estamos aí preparados para colocar emendas que venham suprir as necessidades da área da segurança pública para que a sociedade tenha uma segurança pública de qualidade e que vai dar a resposta necessária. Ok, eu vou pedir licença, senhor Instantinho, que este primeiro bloco chegou ao final. E você que está em casa acompanhando a ação parlamentar, não saia daí, a gente volta já. De volta com o segundo bloco do programa Ação Parlamentar, hoje conversando com o deputado Gilcinho Lopes, do PR. Bom, deputado, no primeiro bloco o senhor mencionou a questão da descriminalização da maconha, né? O senhor, inclusive, é vice-presidente da Comissão de Política sobre Drogas aqui na Assembleia e é autor de um projeto que proíbe o uso da maconha em locais coletivos, fechados ou públicos, né? Bem como o porte ostensivo público da erva. Sendo a maconha proibida no Brasil, deputado, qual seria o propósito dessa iniciativa? Bom, em primeiro lugar, nós temos que registrar que o Supremo Tribunal Federal está discutindo essa matéria. E, inclusive, já com 2 votos favoráveis à descriminalização. Porém, o que rege hoje e que determina o que é consumo, o que é tráfico, é a Lei 11.343, em seu artigo 33 e 35, é o tráfico e associação para o tráfico. No artigo 28, vem a questão do uso da substância entorpecente. Então, se houver a liberação, eu antevendo que estava caminhando para a liberação no Supremo Tribunal Federal, então eu apresentei esse projeto, um projeto que vai exatamente proporcionar ao cidadão de bem que não fazem uso de substância entorpecente, não serem importunados pelas pessoas que têm dependência. Que uma pessoa que tem dependência química, ele mata, ele rouba, ele estupra. E como é que vai se justificar isso? Tem que haver regulamentação. E se o Supremo Tribunal Federal decidisse isso sumariamente, que estava liberada a droga, as pessoas não iam entender, porque eles nem as leis que têm que ser cumpridas eles já não cumprem, e aí eles iam querer ocupar o seu espaço, desrespeitar o seu espaço, quer dizer, num ônibus, num local, num recinto, num barzinho, na praia, você está com sua família, com seu filho, e está ali o cara fumando. Na praia a gente já vê, né? Não, mas você já vê, mas às vezes você vê lá no canto, a pessoa escondida, isolada, vai às vezes dar uma surfada e coisa. Às vezes um trabalhador que está saindo do seu local de trabalho e vai ali na beira da praia fumar, que eu fico às vezes até filmando e observando isso, e você não tem como pedir à polícia para tomar aquela providência. A polícia vai, pega, conduz o cidadão até
o departamento de polícia, ele assina um termo circunstanciado termo de compromisso de comparecer em juízo. E ali ele vai ter uma pena restritiva de liberdade, vai prestar um serviço à comunidade, ou pagar uma cesta básica, e acabou. Mas ele importunou o seu lazer, o seu espaço, ele não respeitou o seu direito. E o meu direito termina quando começa o seu. Verdade. Bom, a gente acompanha aí nas redes sociais, né, defensores, né, da descriminalização não só da maconha, como das drogas de uma forma geral, e comparando a questão do álcool, né, que se deveria também proibir o consumo do álcool em ambiente público, né, como é nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos. Como o senhor vê essa afirmativa? Olha bem, o álcool é uma droga lícita. A maconha é uma droga ilícita. Então, quer dizer, a droga lícita, ela é uma porta para você ir para a droga ilícita. Porque às vezes você está bebendo, você não sabe com quem você está bebendo, a pessoa tem o tal do Boa Noite Cinderela, coloca ali no seu copo e acaba você indo para um lugar que você não quer, sendo abusada, sendo, né, tendo outros, até sendo executada. E com relação à situação da droga lícita, ela é permitida. Então, nós não podemos estar preocupado com a questão da droga lícita. Droga lícita, você tem que orientar seu filho, certo? Ele não, antes dos 18 anos, ele que está sob seu domínio, sob sua égide, que ele não beba, que ele não deixe o copo, ele vai ao banheiro, deixou o copo ali, você tem que dizer para ele, olha, não faça isso. Se ele chegar de novo, ele tem que pegar um outro copo. Você tem que orientar para que ele não incorra em situações de perigo. Dirigir, né? Depois de beber. Dirigir, isso aí é coisa, né? Porque hoje é proibido dirigir, mas as pessoas insistem em dirigir e beber. Beber e dirigir, né? Então, às vezes, o cara fala, não, eu estou aqui, vou daqui a 500 metros. Mas daqui a 500 metros ele, né, às vezes é envolvido com uma situação que ele está certo e acaba ele estando errado porque ele está sob efeito de álcool. Então, a droga lícita, ela tem sim, uma situação mais favorável em relação à ilícita, porque ela é permitida. Então, se você não se estão querendo descriminalizar, liberar uma droga ilícita, por que falar da droga lícita? Bom, uma pesquisa realizada por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo aponta que cerca de 1,5 milhão de jovens usam maconha no Brasil diariamente. Vamos falar um pouquinho agora de defesa do consumidor, deputado. O senhor é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, também é um outro tema difícil, né, de ser trabalhado, né, deputado? Né? A gente falou de segurança pública, a gente falou sobre a questão das drogas, que são temas que estão intimamente ligados, e agora a gente vai falar um pouco sobre defesa do consumidor. O senhor tem realizado audiências públicas para debater assuntos bastante pontuais, né, na área, como a questão envolvendo o condomínio Vale do Luar, em Guarapari, em que a população de lá não está tendo acesso a serviços básicos, como energia e água encanada, né? Os lotes lá do Vale do Luar começaram a ser comercializados na década de 1970, né, deputado, é isso? 78. 78, né? Mas não tinham licenciamento ambiental. O que dizem as autoridades e também as imobiliárias com relação a esse assunto? Nós fizemos várias audiências públicas para poder resolver, chegar a um acordo, um consenso para que a sociedade pudesse usufruir da energia da EDP e não ter um gato, para que a EDP pudesse ter o seu lucro e que as pessoas não estivessem na clandestinidade. Nós também fizemos interferência junto à CESAM, porque lá tem uma tal de Água Limpa, uma empresa que não é concessão do Estado para explorar a água e que explora a água para os moradores. Então, nós, quando esse loteamento ele foi posto em prática em 1978, não havia a questão ambiental. Que hoje tem. Que hoje tem. Então, a empresa
Fez com autorização da prefeitura e com autorização, mas não precisava de licenciamento ambiental. Foi a mesma coisa quando a gente se reporta a questão da Vale do Rio Doce. Não tinha, em 1972, não tinha a questão do licenciamento ambiental, não era prioridade. Então, voltando ao Vale do Ar, os loteamentos foram vendidos, muitas pessoas ficaram no prejuízo, muitas pessoas de fora que compraram como se fosse o mais lindo dos condomínios, porque os folders, né, que eles apresentavam à época eram muito bonitos e as pessoas se deixavam envolver por isso e pela ilusão de que estavam morando de frente para o mar. E na realidade não é nada disso. Nós tivemos agora recentemente mais uma outra audiência lá, porque eles estão no entorno do pedágio. Ah, sim. Quando eles, moradores, adquiriram seus lotes e suas residências, não existia o pedágio. E como o pedágio está ali, eles têm o direito da isenção do pedágio. E até porque muita gente trabalha aqui em Vitória, ou então tem que passar para lá e para cá toda hora. Fruta, certo? Então trabalha em Pão da Fruta, não tem banco lá. Então o banco que tem em Pão da Fruta, o banco que tem em Barra de Jucu, certo? Tem muitos que trabalham em Vila Velha. Então quem está no entorno do pedágio, até 3 km de distância, ele tem direito. Inclusive tem um projeto que já foi aprovado no Congresso Nacional do deputado Esperidião Amin, onde que dá isenção para todas as pessoas que estão nas praças de pedágio. Mas nós estamos discutindo, fomos com o diretor-presidente da Arce, com a Procuradoria do Estado, estamos discutindo nesse sentido. E além dessas audiências, nós também fizemos outras audiências com relação à questão dos estacionamentos pagos, estacionamento dos shoppings, estacionamentos que nós vemos aí, principalmente uma empresa que é de São Paulo, a Estapar, ela tem o estacionamento. Eu fiz um projeto de lei para que fosse fracionado o pagamento, certo? E eles entraram com uma ação na justiça contra essa lei. O desembargador, doutor Telêmaco, ele julgou procedente a minha lei e determinou que seja o pagamento realizado fracionadamente. Nós já estamos observando e já até pedi a minha assessoria, está filmando e fotografando todos os estacionamentos, porque eles já aumentaram, porque eles sabem que lá na frente vai ter que ser fracionado, então eles já aumentaram. Onde que era 10 a diária, eles já botaram 15. Você vê, uma diária no aeroporto, R$37. R$37. Aqui, na Grande Vitória, na Praia do Soar, era 10, já passou para 15. Então, eles já aumentaram, porque quando vier a questão da fração, eles já compensaram. Passou de 15 minutos também, são R$7, acabou, exatamente. né? E já denunciamos isso ao PROCON estadual, conversamos com a doutora Denise Isaíta, ela esteve presente aqui, nós fizemos a exposição junto ao ouvidor José Batista, que é o ouvidor do PROCON, para que eles também, junto conosco, fiscalizem isso. Que o consumidor ele não pode ser lesado. O consumidor tem que ter seu direito assegurado. O direito ele usou aquele tempo fração, ele só pode pagar por aquele tempo fração. Bom, deputado, a gente está chegando ao final do nosso programa. O senhor quer deixar alguma mensagem? A mensagem é de que a Assembleia Legislativa, com todos os colegas deputados, tem procurado trabalhar com transparência, com ética e em defesa da sociedade. Acreditem que o nosso trabalho é um trabalho em prol da sociedade capixaba. Deputado, então a gente agradece a sua participação aqui conosco hoje. Eu é que agradeço, até porque a sociedade precisa saber qual é o trabalho do parlamentar. Tem que acompanhar. E nós temos a nossa página que a Verônica vai lhes dizer. Ok, encerramos aqui mais uma edição do Programação Parlamentar. Para você conhecer outras medidas, projetos, ações do deputado Gilcinho Lopes, você pode acessar a página dele. É www.gilcinholopes.com.br. Você também pode fazer perguntas ao deputado por meio do e-mail dele, gilcinholopes@l.s.gov.br.
Além do mais, você pode acessar o nosso site, que você confere aí na tela, para informações atualizadas diariamente. Muito obrigada pela companhia de sempre. Eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!